Um vírus poderoso que se espalha pelo mundo e que tem como transmissor o mesmo mosquito da dengue e da chikungunya. Uma doença que costuma ser silenciosa e que desafia a ciência. Como atua o vírus da Zika? Quais os sintomas e prevenções? Como este vírus está relacionado com os crescentes casos de microcefalia no país? O Eureka começa agora. O sequenciamento genético do vírus da Zika é 50% semelhante ao do vírus da dengue. A diferença é que ele precisou de bem menos tempo para se espalhar. Para se ter uma noção, enquanto o vírus da dengue demorou 3 anos para se tornar uma epidemia nacional, o vírus da Zika precisou de apenas 1 ano. O vírus só chegou ao Brasil no ano passado, depois de viajar pelo mundo através do mosquito Aedes aegypti. Em 1947, foi documentado pela primeira vez a presença do vírus em um macaco usado para pesquisa sobre a febre amarela em Uganda, na África. O animal contraiu a doença na floresta de Zika, por isso o nome. Em 1948, o vírus foi identificado em mosquitos Aedes africanos, capturados na mesma floresta. Em 1951, surgem as primeiras evidências de infecções em seres humanos, em países do continente africano e asiático. Em 2007, uma ilha na região do Pacífico foi tomada pelo vírus. Cerca de 70% da população foi infectada, mas ninguém morreu. Em 2015, a OMS emitiu um alerta de que Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguai, Suriname e Venezuela confirmaram a circulação do vírus. Até 20 de janeiro de 2016, o Ministério da Saúde divulgou que 3.893 casos de microcefalia relacionados ao Zika estão sendo investigados no Brasil. Pelo menos 20 estados já registraram a suspeita. A forma de transmissão principal é a picada do mosquito Aedes aegypti contaminado, mas cientistas já analisam a possibilidade de transmissão por relações sexuais. As pesquisas ainda estão em andamento, mas compreender a ação do vírus é o começo. O Zika vírus ele causa uma infecção muito parecida com a dengue. É uma infecção que dá sintomas muito diversos, mas que é uma doença benigna, ou seja, de evolução favorável, rápida, com um decurso de sua evolução até a cura até menor, mais rápido do que a própria dengue. Os sintomas provocados pelo Zika são bem mais leves do que os sintomas da dengue e da chikungunya. São eles febre, vermelhidão e possível aparecimento de conjuntivite. Geralmente, eles duram de 3 a 7 dias, mas 80% dos casos são assintomáticos. Ainda não há vacina contra o Zika. A microcefalia é uma doença na qual ocorre a má formação cerebral do bebê. As crianças nascem com uma circunferência da cabeça menor que 32 centímetros. Com isso, o desenvolvimento motor e cognitivo ficam comprometidos. A relação da microcefalia com o vírus da Zika está no fato dele já ter sido encontrado no tecido nervoso de um recém-nascido, comprovando a sua capacidade de atravessar a placenta. Mas as consequências não deixam de ser graves, principalmente para as gestantes. No Brasil, até o dia 23 de fevereiro já foram relatados 4.107 casos de contaminação pelo vírus da Zika. 583 já foram confirmados. Quanto à microcefalia, 3.670 casos estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. 400 já foram confirmados. O vírus, o Zika vírus, ele tem o potencial para atravessar a placenta e ele pode causar lesões nos tecidos fetais, principalmente nos tecidos neurológicos, ou seja, cérebro, medula, e a inervação de outras partes do corpo. O vírus também está associado à síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome que causa uma paralisia da musculatura, é grave, pode afetar até a musculatura respiratória, a pessoa pode até falecer por dificuldade respiratória, então realmente chama muita atenção. Agora, são poucos os casos até agora descritos que podem ser correlacionados ao vírus Zika. Então, a gente acredita que existe realmente essa correlação, não é a única causa de síndrome de Guillain-Barré, existem outras causas já conhecidas há muito mais tempo, e agora aparece uma nova, o Zika. Gisela está grávida de 32 semanas.
A ansiedade pela chegada de Maria Eduarda já aumenta, já que agora a mamãe tem uma preocupação a mais. Se ouve falar muita coisa, mas até hoje não tem assim, nada assim tão concreto. Então a gente, claro que fica um pouco mais ansiosa e tudo, acho que todas as grávidas. A preocupação faz sentido, já que ao contrário do que se pensava, o Zika vírus pode causar microcefalia no feto não só nos 3 primeiros meses da gravidez. Nos 3 primeiros meses, a gente tem a fase principal de formação do embrião, certo? E as lesões podem ser mais graves. No entanto, o tecido neurológico, ele tem formação importante durante toda a gravidez, porque depois do 3º mês ele vai iniciar uma fase de crescimento e amadurecimento neurológico. Então, ainda assim, mesmo se for depois dos 3 meses e a mulher tiver o contato com esse vírus, ela pode sim ter as lesões. Por enquanto, Gisela está usando e abusando dos repelentes. Não deixar, né, os focos da dengue, de estar sempre olhando vasinho de planta. No caso, eu tenho um aqui em casa, então não deixar acumular água, colocar areia se necessário. E também tá passando repelente, né? Igual eu estou usando um repelente que tem uma ação com uma duração um pouco maior para poder estar evitando. E aqui também os vizinhos também contribuem, colocam tela nos ralos e tudo, até que mesmo aqui em casa, para a gente poder estar evitando isso. Para a casa, para o corpo, em sprays, creme ou até mesmo eletrônicos. Em muitas versões, os repelentes têm ganhado as prateleiras. A eficácia está relacionada ao tempo, certo? De aplicação. Então, você tem que respeitar os tempos preconizados, tanto pelos fabricantes como pelo médico, né? Os intervalos para você reaplicar os repelentes. Usar da forma adequada, em quantidades adequadas, né? E ficar atento a fatores que diminuem a eficácia do repelente. Uma preocupação são os repelentes caseiros, que não têm eficácia comprovada. Olha, é possível que apresente, mas não existe comprovação científica. Não havendo comprovação científica, não é algo que você possa recomendar com segurança. Então, nesse momento, a gente, enquanto classe médica, enquanto comunidade científica, recomenda apenas os repelentes que são aprovados, no caso do Brasil, pela Anvisa. Um novo tipo de repelente surgiu, um aplicativo de celular que emite ondas sonoras e assim repele os mosquitos. Mas será que isso é eficiente? Isso não existe nenhum estudo científico sobre isso, então fica sendo algo que precisa ser pesquisado para depois nós podermos dar uma resposta. Enquanto esses estudos não são feitos, nós não podemos falar que isso funciona. Mesmo assim, os especialistas são taxativos. Para acabar de vez com o mosquito que transmite o Zika vírus, é preciso o extermínio da larva. Como não existe ainda a vacina, e quando aparecer será a melhor forma, a única forma é, primeiro, combater o agente transmissor, que é o Aedes aegypti, e, além de ações de prevenção com a Aedes, medidas de prevenção pessoal, né? Principalmente aquelas pessoas para as quais o dano pode ser mais severo, que são as gestantes, mas para todos os cidadãos, enfim, usar roupas de manga comprida quando em locais onde esse vírus estiver circulante, usar repelentes para evitar a aproximação do vírus, mas fundamentalmente medidas que dificultem a ação do vetor que é o mosquito. Um óleo à base de especiarias desenvolvido pela Fundação Ezequiel Dias, em parceria com a PUC Minas, pode ser mais um aliado no combate ao Aedes aegypti. A gente está nessa fase exatamente de estudar os constituintes químicos de cada óleo, porque para virar um produto a gente precisa de adicionar ainda algumas coisas para ter estabilidade e aí a gente poder realmente disponibilizar esse produto. A diferença é na composição química e essa composição química reflete na eficiência do óleo. De acordo com a pesquisadora, fazer óleos caseiros não é recomendado. Só em laboratório, porque a gente tem um aparelho que extrai esse óleo essencial. Então, se eu pegar o cravo e colocar na água, ele não vai exalar o óleo que está dentro do cravo. Se eu pegar o orégano e colocar da mesma forma de dentro da folha, não vai exalar. Então, eu tenho que pôr num aparelho, esse aparelho vai fazer por arraste a extração desse óleo e esse óleo que eu utilizo como larvicida. A novidade ainda precisa ser patenteada para ser vendida em farmácias ou distribuída pelo governo. Enquanto isso, o combate à proliferação do mosquito deve ser prioridade. Gisela está fazendo sua parte em casa. Nada de água parada e até mesmo as plantas foram substituídas por plantas artificiais, tudo para cuidar da saúde da família. A gente fica, sim, apreensiva por quê? Primeiro porque a gente tem que fazer a nossa parte e os vizinhos também.
Às vezes até, por exemplo, no trabalho, eu saio para poder trabalhar, então por isso que tem que estar passando repelente, procurando usar sempre roupa, né, mais comprida para poder estar evitando, porque não depende só da gente, né? Depende dos vizinhos, depende dos locais que a gente vai, então esse cuidado ele tem que ser bem redobrado. Ela venha com muita saúde, né? Que é o que toda mãe espera, que dê tudo certo no parto, né? Tá dando certo, tudo certo na gravidez. Que também no futuro já possa ter uma, né, vacina, alguma coisa nesse sentido, até para a gente poder também não ficar naquela preocupação depois do nascimento, ou diz que tem um risco até uns 7 anos de idade, então a gente tem que ter preocupação com a gente, mas depois que nascer também com ela. Essa edição do Eureka terminou, mas você pode estar sempre fazendo contato com a gente pelas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até mais!